Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Rafael Soares Espiritualizando. Estamos começando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra muito importante para todos nós que queremos melhorar o nosso espírito no sentido moral, aumentando aí a nossa capacidade de entender o que o nosso querido Mestre Jesus veio nos trazer, ok? Então, para você que está chegando agora no nosso canal, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber os nossos vídeos. A metodologia que nós adotamos de estudo é a mesma da Revista Espírita de 1858, que são os vídeos que nós estamos levando ao ar toda quinta-feira às 8 horas, e também o Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos, que já conta com 85 vídeos, todos sendo levados ao ar às 8 horas de terça-feira. E aqui, como vocês podem ver, meu rosto está na frente do livro e eu diminuo a minha imagem e vocês vão comigo, acompanhando as marcações e os comentários. Beleza? Vamos começar então? Vamos começar falando sobre essa obra maravilhosa, codificada de alguma forma, não vou dizer codificada, mas compilada pelo Allan Kardec por meio de vários espíritos, inclusive um espírito que se denomina espírito de verdade. Uns chamam espírito da verdade, que, na minha opinião, pela minha convicção espírita, nada mais é do que o nosso Mestre Jesus, né? Vez que muito do seu jeito de conversar reflete as mesmas palavras na Bíblia, o mesmo jeito de transmitir. Então eu acredito, eu tenho fé que seja o Mestre Jesus que tenha aí de alguma forma canalizado aí, por meio dos médiuns da época, as informações que era necessária. E não podemos não podemos esquecer de dizer também que o Espiritismo é o prometido consolador, né? Que o nosso mestre nos trouxe lá no passado, prometendo aí que o público, as pessoas, os humanos seriam consolados, e essa consolação, esse consolador é o Espiritismo, é o novo consolador. Então nós vamos começar aqui com a introdução, que é muito importante, né? Já trazendo aqui o objetivo dessa obra, e o objetivo que é sempre um traço da impressão do próprio escritor ou daqueles que criaram, né, essa obra, dizendo aí qual é o ponto que eles querem atingir, né? Qual é o público que eles querem atingir, qual que é a revelação, qual que é o objetivo, como o nome mesmo diz, né? Então o que ele traz para nós? É um resumo daquilo que vai acontecer daqui para frente, ok? Então por isso que é muito importante lermos a introdução, porque se a gente começa a fazer a leitura deixando a introdução para trás, a gente pode ter surpresas nos livros que não vão nos agradar, ou de repente a gente pode nos estimularmos com uma informação que vai aí acontecer ainda no livro. Então a gente pode nos motivar, né? E lendo a introdução, criando aí uma expectativa bacana para o restante do livro. Por isso que é importante ler a introdução. Vamos começar então, sem mais delongas, né? Já que o estudo espera a gente aqui, eu também estou ansioso para falar bastante sobre o Evangelho aqui. Então vamos fazendo a leitura, as marcações, e a gente vai comentando. E você que está aí, caso tenha algum comentário para fazer, faça. Faça esse comentário, deixe aí o seu comentário, faça a sua pergunta, faça a sua crítica, a sua sugestão. É muito importante para nós que esses comentários venham, para nós sentirmos aí como que está, se está agradando, se não está agradando, se a metodologia é bacana ou não é, se a gente está pecando ou não está pecando na hora de explicar alguma coisa ou outra, ou comentar sobre uma coisa ou outra. Eu estou à disposição de todos por aí, beleza? Então vamos lá. Introdução. Parte 1, objetivo desta obra.
podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo. Ah, como é bom falar de Jesus, né? Os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral, ok? Então aqui está dividido em 5 partes. As 4 primeiras, né, antes de chegar no ensino moral, têm sido objetivo de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Por quê? Porque ela é a mais importante, é a moral, né? É a razão por que Cristo veio. Não são os milagres, como diz aqui, não são as predições, né? Não é em si a vida de Cristo, embora a vida dele por si só, os passos que ele deu já tem muita moral, né, em tudo que ele fez, né? Nos traz aí os exemplos, um modelo a ser seguido pelos próprios passos, não somente pelas palavras, né? Então ela conservou-se inabalável, intocável, inatacável, né? Justamente por conta da sua importância, porque ela é incontroversa, ok? Não tem o que se discutir. Então ele continua: diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Ok? Aliás, se o discutissem nele, teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à moral. E é o que é muito verdade, né, pessoal? Que existe de cada um a reforma de si mesmo. Então, muitos esquecem dessa moral que trouxe Jesus, né? Se apegam mais aos milagres, mas os milagres fazem parte da vida de Jesus, principalmente porque se Jesus ficasse somente nas palavras, talvez as pessoas não acreditassem tanto nele, não conquistaria tanto aquele público. Infelizmente, as pessoas eram que nem Tomé e até hoje são, né? Preciso ver para crer. Então, se realmente Jesus era aquele ser prometido, né, que o pessoal tanto falava, o retorno de Elias, que nós sabemos que Elias não era Jesus, né? Elias foi a encarnação anterior de João Batista, mas as pessoas acreditavam que ele era o profeta Elias, que precisava de provas, que era o ser prometido, era o filho de Deus ungido, que não sei o quê. Então, o que acontece? Tudo isso daí não ia ser suficiente se ele não tivesse feito os milagres que fez, para que isso, de alguma forma, ganhasse uma proporção muito grande, justamente aí fazendo parte e dando esse impulso, né, a toda a obra de Jesus, ok? Para os homens em particular, constitui aquele código, né, essa moral, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, ou seja, a felicidade que não se encontra aqui, mas é possível sim, né? Ela não se encontra aqui eternamente, né? Porque nós temos um prazo de validade, vamos dizer assim, para o nosso corpo. Mas na erraticidade, como eu disse anteriormente, no mundo espiritual, a gente continua essa busca por essa felicidade eterna e começa aqui, né? Esse roteiro infalível para a felicidade futura, né? Então nós temos sim que tentar ao máximo sempre olhar para esses ditames, essas sugestões que o nosso Mestre Jesus nos deu. A gente fala em sugestão porque o Mestre nunca obrigou ninguém a cumprir com a lei de Deus, mas a própria lei de Deus fará as pessoas cumprirem, né? Para que haja harmonia universal, né? A harmonia de todas as leis. A partir do momento que o ser humano
ele desrespeita as leis de Deus, ele desequilibra o universo. E o universo ele cobra esse equilíbrio de volta daquele que feriu a sua lei. Então, se não for nesta vida, vai ser na outra que teremos que corrigir os nossos erros. E Jesus deixou isso muito claro em várias passagens, né? E aí continua aqui, tá? O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Né? Então, só para não ficar sem sentido, fala assim, ó, é finalmente acima de tudo, roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Ok? Essa parte é a que será objeto exclusivo dessa obra. Vamos falar da moral. Vamos deixar esses milagres, vamos deixar alguns atos da vida do Cristo de lado e vamos falar dos sentidos que trazem as suas parábolas, os momentos que ele conversa com os apóstolos, trazendo os ensinamentos, né, de forma bem não é lúdica, né, mas bem como que a gente pode falar? Coberto de alegorias, para que as pessoas daquela época, ignorantes que eram, né, pudessem entender de uma maneira mais simples, né, como se fosse um adulto explicando alguma coisa para as crianças. Por isso que a gente pensa numa coisa mais lúdica. Né? Toda a gente admira a moral evangélica. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Ou seja, coisas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do cotidiano. Então, muitas coisas que a gente vai fazer, a gente acaba lembrando dos provérbios, a gente acaba lembrando da passagem de Jesus, né? Lembra aquele quem com ferro fere, com ferro será ferido? Foi uma das máximas de Jesus pouco antes de começar o seu calvário, né? Quando Pedro desembainha a espada e corta a orelha do soldado, e Jesus pega a orelha, coloca de volta e a orelha se refaz, né? E ele fala: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Então, se não for nesta vida, vai ser na outra. É assim que funciona. Então, essas máximas a gente tem na nossa vida desde o primeiro dia, né, da nossa existência aqui na Terra. Então, a gente vai entendendo um pouquinho mais, voltamos a rever toda essa obra de Jesus, né, tudo que é importante com relação à moral aqui no Evangelho. Então, é importante a gente, se não assimilar pelo amor, mas que assimile de tanto ouvir, que é muito importante. O importante, mais ainda do que isso, é a motivação, né? A gente não se desmotivar pelos nossos erros, tentar levantar a cabeça e continuar andando, porque a oportunidade está aí, a gente tem que aproveitar, e se não aproveitar, a gente tem que reconhecer os nossos erros, que a partir do momento que nós reconhecemos que erramos, nós temos a chance de caminhar de novo, aprender de novo. Então, vamos aproveitar, vamos olhar para trás aí, deixar a tristeza do passado, lá no passado, reconhecer os nossos erros e caminhar olhando para frente. Porque se fosse importante olhar para trás, os nossos olhos seriam na nuca e não na frente debaixo na frente do rosto, né? Então seria atrás, né? Beleza? Vamos continuar então. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível. Por quê, pessoal? O que é ininteligível? É difícil de entender, né? Por quê? Não é só difícil de entender a palavra, a ortografia, a etimologia, o significado, o sinônimo. Não, não é isso. Não é só isso, aliás. É também isso. Mas principalmente nos transportarmos para uma vida diferente da que a gente tem agora. Então hoje nós estamos no ano de 2023.
depois de Cristo. Então, de 2023 anos para trás, chegando lá no ano zero, no nascimento do Cristo, a gente tem uma dificuldade de entender os costumes dos hebreus, né? Do povo de Jerusalém. Daquela época para cá mudou, mas infinitas coisas. Então, muitos termos usados naquela época eram coisas muito comuns que hoje a gente não consegue entender. Olha só, tem aquela passagem, né, em que nenhum rico, o rico entraria no reino dos céus quando um camelo passasse por um buraco de uma agulha, né? Vai falar isso daí. A gente, quando fala camelo, a gente já imagina o animal, mas camelo, na tradução hebraica, é uma corda. Então, assim, existem muitas pegadinhas na tradução da Bíblia. A gente tem que tomar cuidado. Então, quando eu ouço e vejo, eu sugiro sempre às pessoas que vão lá no canal do Haroldo Dutra Dias. Por quê? Porque ele, além de ser um estudioso muito voraz, vamos dizer assim, do espiritismo, trabalha com uma euforia, né, muito grande, é um entusiasta mesmo, se dedica muito ao espiritismo. Ele também é historiador, além de ser juiz de direito, né, historiador, e teve aí, vamos dizer assim, essa inspiração de traduzir, por exemplo, o Evangelho de João, né, do grego para o português. Por quê? João foi exilado de Jerusalém para a Grécia e lá, praticamente dos seus momentos mais jovens, logo depois da morte do corporal de Jesus, ele passou toda a vida dele lá, e lá ele tinha seus discípulos, tinha sua vida. Confesso que eu não conheço muito a história de João Evangelista, mas ele passou praticamente pouco antes de desencarnar, com mais de 90 anos, a história de Jesus. Ele contou a história de Jesus desde da Gênese, né? Desde ali né, das primeiras existências na Terra. Foi, né, da Gênese ao Apocalipse, ele foi muito detalhista, passando coisas, inclusive, proféticas, né? Proféticas. E tudo em grego. Então, o que acontece? Quando a Bíblia, aliás, o Evangelho veio para o português, ele já estava traduzido para o hebreu. Então, quer dizer, já mudou um costume para o outro. E aí, o hebreu daquela época, passado para português. Então, existe aí um caminho muito longo para se chegar no sentido correto do que ali acontecia, do que o João queria transmitir. Então, o nosso querido Haroldo teve aí esse feeling, né? Esse sentimento, essa sensibilidade de ir direto na fonte. Por isso eu falo, assistam lá no canal dele o Evangelho de João, né? Desde o primeiro versículo ele está fazendo os estudos e é maravilhoso. É maravilhoso tudo que o Haroldo faz, vem sendo aí um grande exemplo, uma inspiração para a gente, para o nosso trabalho também. É tudo muito maravilhoso lá, né? Lá a gente lida com gente grande, é assim que eu entendo. Beleza, pessoal? Depois eu coloco o link para vocês aí, né? Vai aparecer na tela, com certeza, aí o linkzinho, tá? E aí vocês podem dar uma clicadinha, dar uma zapeada lá. E não esqueçam, continua o Livro dos Espíritos, porque lá eu vejo muita gente com dificuldade porque não estão estudando lá o Haroldo, mas esqueceram de estudar o Livro dos Espíritos. E o Haroldo vira e mexe, tem que falar, pessoal, vocês precisam ler o Livro dos Espíritos, leiam o Livro dos Espíritos. E aí a gente coloca disponível para você, que ainda não leu o Livro dos Espíritos, vá no nosso canal aí, procura a playlist do Livro dos Espíritos e estude com a gente, né? Vamos aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Vamos continuar aqui então?
A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem, né, adotada por Jesus, fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência pessoal. Só para dizer que leu. Eu vou dar uma lidinha aqui só para fazer a minha parte. Olha lá, por dever, como leem as preces, sem as entender, né? Tem gente que fala o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás... Não sabe o que significa cada trecho dessa maravilhosa oração trazida pelo Mestre. E outras orações também, né? Tem gente que não entende. Salmos, vários salmos. O pessoal fala, mas... né? Fala mecanicamente, sem usar o coração, sem entender o significado das palavras. Então é isso também que o Evangelho vem trazer. Vamos tentar dar aí para o pessoal uma facilitada nesse entendimento, né? Vamos tentar traduzir um pouquinho o que o Mestre Jesus queria dizer à luz do Espiritismo. Por quê? Porque o Mestre nunca trouxe para nós qualquer coisa que nos fizesse nos apegar aí no materialismo. Pelo contrário, ele falou, você adora a Deus ou a Mamon. Mamon, Deus do dinheiro, Deus da materialidade, da moeda. Então você não pode se apegar às coisas materiais sem antes fazer esse equilíbrio justo com as coisas de Deus. E as coisas de Deus estão voltadas todas para o Espírito. E o Espírito agora decifrado pelo Espiritismo há mais de 150 anos. Ok? Tá aí esse prato cheio para a gente aprender, né? Vamos debulhar, vamos tirar o máximo de proveito disso, né? Então as pessoas leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Então só fica aquela coisa oca, né? Sem aquele recheio de amor, sem recheio de sentimento. É só, como diz aí, cumprindo tabela, né? Passam-lhes despercebidos os preceitos morais. Pessoal, ó, a palavra despercebidos aqui, ó, para quem gosta de português, não se fala desapercebido, tá? É despercebidos. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali. Olha só, passam-lhe despercebidos os preceitos morais. O verdadeiro sentido acaba não sendo assimilado, né? Disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para o objeto de leitura e meditações especiais. E agora me veio à mente aqui a lembrança dos estudos do Evangelho de João pelo Haroldo, em que ele, nos primeiros, logo no começo do Evangelho ali, né? Ele começa a desvendar o que queria dizer, o que aquelas palavras tão misteriosas, né, queriam dizer sobre... queria dar sentido. Por que aquela introdução para falar depois de Jesus? Por que aquela introdução tão complexa, né? Falando, né, que no começo era o verbo, né? Aí depois o verbo, aí começa a luz. Então aí fala, né, da Gênese, que no terceiro dia Deus falou, que haja luz. Mas como que foi terceiro dia, se ainda não... se a Terra, o universo foi feito aí, foi criado depois disso, acho que no quarto dia, ou faça-se a luz no primeiro e logo no... faça-se a luz no primeiro, né, e no terceiro dia só que foi criado o universo. Então assim, não tem sentido, por quê? Porque o dia depende do Sol. A Terra gira em torno do próprio eixo e vai girando em torno do Sol. É a translação e a rotação. Então, sem o Sol não existiria dia e não existiria noite. Seria uma eterna treva, né? Como a gente diz, eterna escuridão. Então, faça-se a luz antes de ter o Sol. Então não tem sentido. Então o que acontece? Ele começa a explicar o que quer dizer cada passagem, né? E isso é muito importante. No final das contas, essa luz aí, eu não vou falar. Vocês assistam lá, porque senão eu vou fazer aqui
o famoso spoiler. Descubram o que quer dizer, quem que era o verbo, quem que era a luz, ou o que era, né, para ficar mais misterioso ainda. O que é? Vai lá, começa. Aí ele começa a passar por João Batista, é muito legal. Cada versículo ali ele vai ensinando, é muito legal. Então aqui a gente passa a lembrar dessa dificuldade de entender essas palavras até mesmo misteriosas de João. Né? Para muitos levam o pé da letra, porque Deus criou o mundo em 6 dias, o sétimo descansou. Mas será que Deus descumpriria uma lei muito importante que ele mesmo criou, que é da evolução gradativa, que nada evolui em saltos? Porque se Deus criou a Terra em 6 dias, por que não criar o homem e transformá-lo em anjo no outro dia seguinte? Habitar a Terra com um monte de gente, já tudo perfeito. Por que ele não fez isso? Porque não é, na verdade, isso daí foi uma alegoria, né? Para nos deixar aí algumas mensagens sobre como funciona o tempo para Deus, né? Como que a gente tem que enxergar a sua hora, o seu dia, a sua semana, quanto que corresponde. Se nós somos pequenininhos e a nossa hora corresponde a 60 minutos, quanto que corresponde uma hora para Deus no tempo dele? É isso que a gente tem que pensar. E Haroldo também explica. Vai lá que vai ser legal. Vamos continuar aqui então, pessoal. Então, impossível então apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. Então, se você não entende aqui, embora não tira esse encanto, autenticidade, mas fica difícil, né? Porque tira essa primitiva simplicidade. Precisa falar algumas coisas, precisa dessa alegoria, mas não tinha como as pessoas na época terem essa explicação dessas alegorias. Senão a história de Jesus não passaria do primeiro ano, né? Se ele começasse a revelar tudo que nós hoje sabemos, né? Então ele continua assim: outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial, ou seja, sem sentido, né? Limitando o sentido do provérbio, colocando com que o provérbio fica reduzido apenas às palavras, sem você aumentar ali, expandir o sentido daquilo, né? Porque a maioria não, todas as passagens de Jesus você precisa refletir, mas expandir o seu espírito, né? A sua consciência e ir mais longe do que está ali naquelas palavras. Você precisa fazer essa tradução para o hoje, né? E principalmente com os olhos voltados para o espírito e não para a terra. Porque a Terra, ela assim como o corpo humano, ela também é transitória, né? O universo não depende da Terra, né? O universo não depende da Terra para existir. Então a gente entende que um dia ela vai deixar de existir. Então a gente tem que deixar a materialidade de lado e tentar entender com o espírito, porque o espírito sim é eterno. Vai ficar aí o espírito e tudo vai um dia virar ruína. Então a gente tem que entender isso. Desde logo, já não passam de aforismos, privados de uma parte do seu valor e interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para obviar a esses inconvenientes, né, para explicar, né, para deixar mais claro esses inconvenientes, reunimos nessa obra os artigos que podem compor e bem dizer um código moral universal sem distinção de culto, ou seja, para todos. Não interessa, aqui pode ver, ó, que ele não falava do espiritismo. Ele falava sem distinção de culto, ou seja, cabe em qualquer religião. Porque naquele dia que isso foi compilado, Kardec não imaginava em espiritismo, não imaginava que isso seria uma religião ainda que ganharia uma proporção. Ele estava começando aquilo. Então,
até hoje, essas palavras, elas cabem para qualquer religião. Você que é evangélico e que está assistindo o nosso canal, seja bem-vindo, inclusive, esse evangelho também é para você. Esse evangelho é para o católico, é para o budista, é para quem quiser. Ele é livre para interpretação, entendeu? São palavras que não foram criadas por Jesus Cristo. Elas são universais, elas são criadas por nosso Deus, por nosso Pai, que é o mesmo Deus que você professa, que você acredita, né? Que também, por exemplo, o nosso querido Buda, se você pegar as passagens de Buda e colocar as passagens de Jesus do lado, tem uma similitude muito grande. Por quê? Porque vem do mesmo Pai, vem de um ser só, magnânimo, único. Entendeu? Para todas as religiões que têm a finalidade de evoluir o espírito da pessoa, tem como fonte principal Deus, independente da religião e dos profetas que vieram representar a sua palavra, né? Então, por isso que isso aqui também é um prato para você se servir. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Saci, assim como a divisão em versículos. Pessoal, eu não sei o que é tradução de Saci. Eu vou tentar bater aqui rapidinho para ver se a gente descobre o que é isso. Porque para mim Saci é o personagem criado pelo Monteiro Lobato. Mas eu acho que não é isso que ele quer dizer, né? Então, tradução de Saci. Vamos ver o que quer dizer isso. Jesus amado. Na verdade, Saci é uma pessoa, né? Chamada Louis Isaac Lemastre de Saci, né? Mais conhecido pela tradução da Bíblia, ok? Foi aí, nasceu em 29 de março de 1613 e 4 de janeiro de 1864. Então, Saci, ou pelo que a gente está entendendo aqui, né, pelo português, né, poderia ser Seici, sei lá, né, não sei. Mas pelo nome dele aqui, deixa eu ver, vamos falar um pouquinho mais. Era um sacerdote de Port Royal de Champs, então ele era francês, foi um teólogo jansenista e humanista francês, né? Pelo nome já não nos engana, né? Então, ele que, né, fez a tradução. Então, além disso, ele fala, respeitamos escrupulosamente, com muito respeito mesmo, né? Ele dá aqui um ênfase, né? A tradução de Saci. Assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível, porque não tem cronologia naquilo que Jesus passou, né? E sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras, tanto quanto possível. Ou seja, eles fazem uma ligação de uma máxima, obedecendo aí o sentido para manter a seguinte. Entendeu? Como não tinha essa cronologia, eles fizeram uma que puxa a outra, tá? A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se recorra à classificação vulgar quando oportuno. Não pode esquecer, quando ele fala vulgar, está falando popular, tá, pessoal? Não vai entender errado. Esse, entretanto, seria um trabalho material que por si só apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, ou seja, difíceis de entender, parecendo alguns até irracionais por falta da chave que faculte-lhe. Aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos, mais tarde ainda, melhor o reconhecerão.
E pessoal, como hoje já está dando o nosso tempo, vamos deixar para que essa próxima parte, com a setinha aqui do lado, como vocês podem ver, a gente continua daqui no próximo episódio. Beleza? Vamos continuar aqui destrinchando essa introdução, porque é muito importante a gente entender o que Kardec queria, o que a espiritualidade queria, ok? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que todos fiquem bem, que tenham uma excelente semana, um excelente dia. Fiquem todos com Deus. Até mais.